Hoje, em língua portuguesa, vamos falar sobre substantivo, dando início e uma certa continuação do outro vídeo que fizemos para poder iniciar a classe de palavras. Aqui a gente vai começar por substantivo porque é a maior e mais complexa de todas. Isso aqui vai ficar um vídeo um pouco maior do que o de costume que eu faço aqui no canal, porém eu vou fazer tudo bem explicadinho, direitinho, para você poder entender tudo. A gente vai começar aqui, entendendo que o substantivo ele tem vários tipos de relação diferente dentro dele mesmo. Os próprios substantivos, ele pode ser primitivo, derivado, concreto, abstrato. Ele pode ser tudo isso de uma vez só. Claro, selecionando um de cada um deles que eu separei de uma vez só. Mas ele pode ser classificado de várias formas diferentes. Aqui eu coloquei 6 formas. Gênero, primitivo, derivado, concreto, abstrato, próprio, comum, simples, composto e coletivo, que são todas as formas, para a gente já ficar preparado para qualquer coisa que possa cair no Enem ou em alguma prova que você esteja fazendo, né? Aqui a gente vai começar pelo mais simples de entender, que seria o primitivo e o derivado. Essa relação aqui é bem simples, porque você já pode imaginar assim. O primitivo seria algo que já começa pronto, por exemplo, uma pedra. Pedra é primitivo, é uma palavra primitiva, ela não vem de nenhuma outra palavra, é pedra e acabou. Pedregulho é uma palavra derivada da palavra pedra, você pode ver pelo radical também, e até pelo sentido. Pedregulho, derivado, pedra, primitivo. É bem simples de entender essa relação, até porque ela é a menos complexa de todas essas. Depois a gente vem para concreto versus abstrato, que é um pouquinho mais difícil de entender, mas se você pegar vai ficar na cabeça gravado direto. E é bom ir anotando isso tudo porque pode ser que você se perca nessas informações todas. Substantivo é muita coisa. Bom, concreto não é simplesmente algo que você possa tocar. Pode ser, por exemplo, o ar ou a luz. Porém, em contrapartida, o abstrato são todas as emoções, que é o que a gente não consegue imaginar, não de forma concreta, ou seja, é algo que a gente não tem uma noção correta ainda, que são as emoções e todas as palavras que sejam derivadas de verbos. Por exemplo, pintura, que viria do verbo pintar. Você não tem muito bem como imaginar o ato que eu estou falando, não o objeto, a pintura em si, mas o ato de pintar, praticar a pintura. O concreto seria simplesmente qualquer objeto que seja inanimado, animado, tudo basicamente. E o abstrato, o concreto é tudo que o abstrato não é, basicamente. Agora a relação de próprio e comum, que também é muito simples, a gente aprende desde pequeno, mas tem que colocar para estar bem completo. Um substantivo comum é simplesmente qualquer coisa genérica que você possa falar, qualquer coisa, uma televisão, um armário, uma cama, qualquer coisa, um quarto, por exemplo. Porém, o próprio é algo específico, como por exemplo o nome de uma marca, um nome de uma pessoa, Carlos, José, isso é um substantivo próprio. É uma relação bem simples de compreender porque a gente já aprende desde pequenininho isso. O simples e o composto costumam explicar de uma maneira e depois eu vou passar uma dica aí que eu achei muito mais simples de entender depois. Mesmo que não seja um tema muito difícil, eu mesmo me complicava um pouquinho quando tentava. O simples vai ser uma palavra que não vem de nenhuma palavra, claro, pode ser ou não, porém, o simples vai ter somente uma palavra, de um significado somente. Se você pegar uma parte dela ou outra parte e separar, elas não vão ter significado algum sozinhas, somente juntas. Por exemplo, carro, não tem como você separar a palavra carro, ou não tem como, é impossível, e ficar com um significado em cada uma. O composto seria o oposto disso. Por exemplo, girassol. Girassol junto forma uma palavra que mostra um outro significado, que é a planta. Mas gira vem do ato girar e o sol, claro, a estrela sol, que poderia ter um significado, as duas separadas mesmo assim. Mas um modo muito mais fácil de entender, se você já sabe o que é radical,
você pode simplesmente analisar pelo radical da palavra. Quando ela for simples, ela vai ter somente um radical nela. Quando ela for composta, vai ter 2 ou mais. Não sei se tem mais de 2 realmente, mas provavelmente tem. Bom, 2 ou mais é composto. Agora, vindo para a última aqui dos mais simples, porque essa parte aqui é um pouquinho mais chata, a gente tem um coletivo que é bem simples, bem fácil de entender, mas muitos e muitos coletivos não se sabem, né? As pessoas acabam desconhecendo, até porque são uns nomes meio estranhos, né? Então tem alguns aí que são mais básicos da gente entender, mas é importante você estar pesquisando bastante e estudando sobre várias e várias formas de coletivo, porque no Enem sempre cai coletivo, sempre vai estar lá coletivo. Bom, o coletivo é aquele básico, né? Quando for um conjunto de várias coisas do mesmo tipo. Por exemplo, o conjunto de peixes seria o cardume, o conjunto de abelhas enxame, e por aí vai. Agora que a gente terminou os mais simples, nós vamos começar esse aqui, que não é difícil de entender, só que você tem que fazer uma boa anotação aí para diferenciar bem cada um deles. A gente vai começar diferenciando o gênero de um substantivo em 2 partes somente, por enquanto, que seria biforme e uniforme. Por enquanto, esquece isso aqui. A gente não vai ver isso aqui ainda agora, nesse exato momento, não. Entenda primeiro o uniforme e o biforme. Biforme é um substantivo que pode ter tanto masculino ou feminino, ou garoto ou garota. É masculino e feminino e é um substantivo em comum, porém muda somente o gênero dele. O uniforme é algo que é um pouco diferente e não vai ser desse mesmo modo aqui do biforme. Agora, dentro do uniforme, a gente já vai ver esses outros 3 aqui, que são um pouquinho complicados, mas se você prestar bastante atenção e anotar bem, fazer alguns exercícios depois também, que é muito bom, você vai pegar, vai ficar gravado na sua cabeça muito rápido. Vou começar aqui pelo mais simples, não vou pular a ordem que eu coloquei aqui, que é o comum de 2 gêneros. É uma coisa, um substantivo que o gênero dele vai ser definido somente pela palavra que está fora. A palavra não vai se alterar, o substantivo não vai ser alterado, que nem no biforme. Aqui no comum de 2 gêneros, o que vai se alterar, para alterar o gênero da palavra, vai ser somente a palavra que acompanha esse substantivo. Por exemplo, a dentista, o dentista. O gênero da palavra não mudou, mas com a palavra que está acompanhando o substantivo, a gente consegue identificar que muda o gênero sim, mesmo que não mude nenhuma letra. O sobrecomum é bem diferente do comum de 2 gêneros, porque ele simplesmente é inflexível. Não importa a palavra que estiver acompanhando, ele também não muda dentro de sua estrutura. Por exemplo, a criança. Você não pode mudar o criança, não existe isso. É sempre a criança. Tem que vir essa palavra acompanhando e ela não existe o crianço, não existe isso. Então vai estar subtendido um gênero feminino, porém você está entendendo que isso é geral, generalizando. Mesmo que generalizando a maioria dos sobrecomuns seja masculino, esse aqui foi só um exemplo que é de feminino. E o epiceno, que é o mais fácil de entender desses 3, o nome já é diferente, bastante diferente, epiceno, então fica mais fácil de gravar. Esses 2 aqui podem até ter um nome bem parecido, mas epiceno fica bem mais destacado por causa do nome dele. Então, o epiceno seria o quê? Seria uma fácil diferenciação de uma espécie de um animal. É bem simples esse, é bem fácil. Por exemplo, o cachorro fêmea. Não, esse vai ficar ruim porque tem feminino. Vamos ver a girafa fêmea, a girafa macho. Entendeu? Fêmea e macho. Isso é o epiceno. Ele vai identificar o gênero por uma outra palavra que acompanha, mas é diferente do comum de 2 gêneros. É uma coisa mais especialista, um modo mais científico de falar, entre aspas, né? Claro, a gente fala isso no cotidiano de vez em quando, mas não é tão visto assim, né? Bom, isso aqui tudo foi substantivo. Se quiser eu vou até sair um pouco aqui, vocês tirarem um print aí da tela, porque esse quadro aqui ficou bem cheio, bem grande, que é um assunto muito grande, mas espero que eu tenha conseguido explicar tudo para você entender certinho. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar no comentário que eu explico, eu tento, né, explicar para você.
Eu estou sempre tentando pesquisar coisas novas, né, para poder entender certinho tudo e deixar aqui certo para vocês também compreenderem. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, fala aí por que não gostou. Crítica construtiva é sempre bom. E se inscreva no canal, por favor, e compartilhe. O nosso canal crescer cada vez mais e continuar tendo mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima.